Olá pessoal, tudo bem? Paz de Cristo para todos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre tomada de decisão. Eu vou pegar algumas ferramentas da ciência econômica, da economia, aplicada à psicologia, que é principalmente psicologia social e comportamental, e vou fazer uma aplicação disso no reino de Deus por meio da palavra de Deus, para ajudar-nos a tomarmos decisões sábias com foco na eternidade, com foco na vida que glorifica a Cristo aqui na nossa caminhada natural. O texto que a gente vai usar de base está em Mateus 19, do 16 ao 30. Vá abrindo aí a sua Bíblia, se você quiser. A gente vai meditar neste texto aí, 19, do 16 ao 30. Vamos conversar sobre tomada de decisão aplicada, então, ao reino de Deus, certo? O texto diz assim, a partir do versículo 16 de Mateus 19. Eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá salvar-se? Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Então, este é o texto básico que nós usaremos hoje para conversar da palavra de Deus. O que está acontecendo aqui é que um jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta o que devo fazer para alcançar a vida eterna. A resposta que Deus vai dar, por meio de Jesus, é: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então existe uma consequência, uma decisão a ser tomada de obedecer para obter um resultado, que é a salvação. Não satisfeito com isso, o jovem segue perguntando: tudo isso eu já tenho feito desde a minha mocidade, o que mais eu ainda posso fazer? Então Jesus parece apresentar um outro nível, um outro padrão, que vai além de apenas ser salvo. E ele diz: se quer ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Essa foi a resposta de Jesus, que implicava em uma tomada de decisão desse jovem rico. A decisão que ele tomou foi retirar-se triste porque ele possuía muitas propriedades. Significa que quando ele colocou na balança da decisão custo-benefício, ele avaliou o que ele ia ganhar e o que ele ia perder e escolheu não perder o que ele tinha para ganhar alguma coisa. Também Jesus vai fazer uma figura de linguagem em razão da decisão, que foi a comparação do camelo e da agulha. Os teólogos têm vários comentários sobre o que seria esse camelo e o que seria essa agulha. Primeiramente, se entende que pode ser um animal mesmo, o camelo que nós conhecemos, e a agulha, essa agulhinha de costura que você tem aí em casa, e que tem um pequeno orifício para passar a linha, e Jesus estaria dizendo que este animal tão grande, muito conhecido e usado no contexto de Israel, não passaria pelo fundo de uma agulha. Outra teoria vai dizer que agulhas são as fendas das rochas que tem na formação rochosa da geografia de Israel
e que por apertadas que são, seria impossível um camelo passar ali. Mais ou menos a questão da fenda da rocha, quando Deus, ali com Moisés, está se comunicando e vai se revelar. Também tem outra versão que mostra que agulha é o nome de uma porta ou portal que havia na entrada das cidades, de algumas cidades, que era muito baixa, de maneira que um camelo não conseguiria passar sem se abaixar. Então, como o camelo é um animal de carga, havia um grande dispêndio de energia para tirar a carga de sobre ele, fazer o camelo passar abaixado e depois recolocar a carga no camelo, porque de qualquer forma ele não conseguiria passar ali sem um grande dispêndio, era difícil passar por ali. Também tem a versão de que a agulha é aquela fresta que fica no alto das torres dos castelos fortes, que é uma pequena fenda por meio do qual os arqueiros conseguiam lançar as suas flechas e ver o inimigo lá embaixo, mas dificilmente alguém lá de baixo conseguiria acertar uma flecha naquela fenda. E ainda, por fim, camelo pode ser uma corda muito grossa, quase da grossura do tronco do corpo humano, que servia para amarrar as embarcações nos cais dos portos. De qualquer forma, essa corda não passaria no fundo de uma agulha. Então, seja qual for a versão de camelo ou de agulha, a gente sabe que é algo muito grande para passar em um lugar pequeno. É disso que o Senhor está falando. Então ele está dizendo que é muito difícil quem optar pelas riquezas, ainda assim levar o reino dos céus. É uma escolha que, mesmo que a gente ache que não precisa fazer, essa escolha acontece. A mensagem hoje não é sobre dinheiro, sobre essas coisas, mas sobre tomada de decisão. Então os discípulos, meio desesperados, vão perguntar quem pode se salvar se é tão difícil assim. Se o nível de renúncia é uma escolha tão dolorosa, tão pesada, quem é que consegue ser salvo? Então o Senhor Jesus vai dizer aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro vai tomar a palavra e vai fazer uma pergunta que é a chave para nós aqui. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que receberemos? Então a pergunta é qual é a compensação que existe nesta tomada de decisão de abrir mão de umas coisas que eu tenho, acreditando que receberei outras que eu ainda não tenho. E Jesus responde dizendo, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então ele está falando de um posicionamento, de um status, de uma condição que vai acontecer na eternidade para aqueles que seguirem-no. E ainda, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, então ele está usando várias representações da vida natural, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Ele encerra então essa fala dizendo, há primeiros que serão últimos e últimos que serão primeiros. Mostrando que aqueles que são grandes no mundo natural possivelmente serão pequenos no mundo por vir, no mundo espiritual, em razão dessas escolhas, porque os valores do mundo natural são diferentes dos valores do mundo espiritual. Então, feita essa introdução do texto, parece-nos que Deus está dando para a gente 2 pacotes de escolha. O primeiro pacote standard diz respeito à salvação. Se queres ser salvo, guarda os mandamentos. Jesus cita ali o decálogo, os 10 mandamentos. No segundo pacote, seria a perfeição. Se queres alcançar a perfeição, então entrega tudo. Isso aí que você tem, no caso do personagem ali, a riqueza financeira, entrega isso que tem, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu, e então me segue, e ainda vai ter essa satisfação de andar com o Senhor. Então a perfeição está convidando a focar nas recompensas eternas. É uma escolha difícil, não é? Porque toda escolha implica numa perda. Sempre que você escolhe uma coisa, você escolhe uma em detrimento de outra. Então eu penso no que eu tenho e faço um paralelo com o que eu posso ganhar. O problema é que quando nós falamos de posso ganhar, e isso está num mundo por vir, eu preciso de um requisito muito forte chamado fé. É muito difícil abrir mão do que eu vejo em prol do que eu não estou vendo. E é aí que entra a fé nesta tomada de decisão. Perder para ganhar. O reino de Deus parece sempre nos propor isso. Ele está sempre lidando com opostos. Porque no reino natural você vê e porque viu, acredita. No reino espiritual é completamente diferente. Então é sempre o oposto. Perceba então que
você entrega no natural para receber no espiritual. Você primeiro crê para depois ver. Você renuncia para alcançar. Você se humilha e os humilhados serão exaltados. Você foge do prazer transitório em busca da satisfação perene. Você se faz louco no mundo natural para ser sábio diante de Deus. Você entra em guerra interior e com este mundo que anda na contramão para ter paz interior. Então você dá para receber. Você é difamado pelos homens para ter uma boa fama de homem de Deus no céu. Você não acumula riquezas para ser rico no céu. Você deve morrer para si mesmo para alcançar a vida eterna, pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então é como uma semente que você semeia aqui, semeia corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Então esse mundo nos coloca em conflito e num contraponto, porque a gente sempre tem que abrir mão aqui para obter do mundo espiritual. É como uma semente que você ou come para se alimentar ou planta, acreditando que lá depois de morrer vai se tornar uma árvore de muitas sementes e muitos frutos. Então aquilo que é exaltado para os homens é abominação para Deus, e isso me coloca numa situação de ter que fazer uma escolha. E toda escolha dói, porque sempre implica em perder. A sabedoria, portanto, está em ficar com o que realmente importa, pois é impossível, diz a palavra de Deus, você servir a dois senhores. A nossa grande ilusão é acharmos que não estamos abrindo mão de Deus quando escolhemos as coisas que vão na contramão da palavra de Deus. Nós acreditamos que vamos manter os dois. Só que a Bíblia está dizendo que quando você escolhe fazer isso, você já fez uma escolha. Pois é impossível servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e as riquezas, a Deus e ao pecado. Também na parábola da pérola escondida, então o Senhor mostra que aquele homem que acha uma grande pérola, representando o reino de Deus, é semelhante ao homem que negociava com várias pérolas, e quando ele encontra aquele campo onde tem aquela pérola preciosa, ele vende tudo para ficar somente com o que realmente mais importa. Então, há uma escolha para ser feita. E obedecer a Deus é a escolha. Obedecer a Deus, então, gera uma visão espiritual que nos permite enxergar o que realmente tem valor e o que é apenas transitório. Ao passo que não obedecer já é obedecer o inimigo de nossas almas. Você vê grandes homens de Deus que fizeram escolhas as quais mudaram a vida deles. Por exemplo, Abraão teve que deixar a sua cidade, a sua terra, a sua parentela em direção à visão de Deus que foi gradativamente revelada a ele. Você vê José no Egito, que teve de perder a família, teve de sair de uma situação e ir parar em outra situação conflituosa, decidindo obedecer a Deus para então receber o que Deus tinha para ele. Você vê Noé abrindo mão do mundo natural e vivendo para uma loucura da época, que era construir uma arca e assim dedicar a sua vida a uma coisa que estava para vir, mas ninguém enxergava. Você vê também o profeta Eliseu, que assim que recebeu sobre si a capa de Elias, deixou tudo o que ele tinha, se despediu da sua família e seguiu o seu chamado. Recebeu unção dobrada da porção de Elias, inclusive. Você vê o cego que foi curado por Jesus, ele trazia consigo uma outra capa que lhe dava o direito de mendigar na condição de cego. O Estado permitia que ele mendigasse, ele estava cadastrado, entre aspas, por aquela capa, credenciado para mendigar. Quando ele vai pedir a cura para Jesus, ele não garante a capa caso não tivesse a cura. Ele abre mão da capa e então vai crendo completamente e recebe a cura. O maior exemplo de decisão e de renúncia, então, é o de Jesus Cristo, com toda a teoria que você conhece do esvaziamento. Ele se esvazia de si mesmo, abre mão da sua glória, leva a vida dos filhos dos homens, e então ele vai ser morto na cruz, e por causa dessa humilhação ele será exaltado sobre todos, tendo nome sobre todos, então acreditando e crendo nisso. Sabe o que nos dá essa capacidade de renunciar? É uma análise da certeza que nós temos da nossa morte. Então, quando eu tenho certeza da morte como um evento que não tem como escapar, que vai acontecer com todos, eu começo a refletir sobre aquilo que realmente importa, sobre aquilo que realmente eu quero ter quando chegar do outro lado, e que vida eu devo ter aqui para obter a salvação que acontece lá do outro lado. Então essa certeza da morte dá sentido à vida, porque então eu vou viver de acordo com algo que é maior do que eu. Não só a morte é maior do que eu, mas a eternidade é maior do que eu, os valores de Deus são maiores do que eu.
A morte, então, é inevitável e me induz a conectar-me, a focar no que realmente importa. Então, quando eu estou evitando a dor da privação neste mundo, eu tenho medo de não ser feliz neste mundo, porque eu ainda tenho medo do que existe do outro lado. Eu ainda não encontrei o perfeito amor que lança fora todo medo, e por isso eu estou agarrado a coisas que são valores para mim, mas que podem estar traindo o meu bem-estar, na verdade. Eu posso estar fazendo uma má análise de causas e efeitos e valores. Então esse pavor da morte que o homem tem faz com que ele pareça que deve aproveitar a vida enquanto está aqui. Mas a morte é a grande promoção que mostra para você o que realmente importa na vida. E aqueles que levam a vida em função dos seus prazeres realmente têm alguns problemas com os seus valores. Também o homem pretende tornar-se imortal por meio da obra que ele deixe, de um nome que ele deixe no mundo natural. Mas isso pode ser um grande tiro no pé, porque construir um nome aqui nesse mundo natural é não cumprir estes opostos que eu acabei de falar. Porque se eu sou grande aqui, eu posso ser abominável no mundo espiritual, de acordo com o caminho que eu ande. Isso pode acontecer. A pergunta, então, que me faz saber que é bom renunciar é: qual é o meu legado no fim da minha vida? Qual é a influência que eu quero ter deixado? E se o meu legado tornou o mundo um pouco melhor? Porque senão os prazeres que eu viver aqui vão ser apenas lembranças que eu tive, que não são tesouros verdadeiros para a eternidade. Se eu não pensar nos valores eternos, então eu serei gerenciado pelos valores escroto, pelos valores carnais, pelos valores egoístas. E os discípulos disseram: deixamos tudo. Então o Senhor está dizendo que se você deixar tudo, vai acontecer isso aqui. Ó. O Senhor está deixando bem claro, então, um paralelo para você fazer uma análise de custo-benefício. Ok? E agora eu começo a entrar nas ciências. Feita essa explanação do texto, eu começo a entrar em algumas ciências acessórias e nós vamos usar como acessório da palavra de Deus. Não a palavra de Deus como acessório da ciência, mas a ciência como acessório. Então a economia, aplicada à psicologia social e comportamental, percebeu que os seres humanos têm uma tendência de evitar desistir daquilo que ele já tem. Eu não gosto de desistir do que eu já possuo, porque isso gera em mim sensação de perda. E todo ser humano tem aversão à perda. E muitas vezes, mesmo após uma análise de custo-benefício, tem uma grande dificuldade de abrir mão de algo que possui, porque dá a ideia de perda. Ou seja, mesmo sabendo que eu vou ganhar algo maior, eu tenho um apego àquilo que me prende. Pesquisas mostram que é mais dolorido para a alma humana abrir mão de algo que tem, 2 vezes mais doloroso abrir mão de algo que tem, do que a alegria que vem ao ganhar algo que não tem. Olha só. Então a gente chama isso na economia de efeito dotação. Essa aversão à perda é o efeito dotação. Significa que as pessoas não se dispõem a desistir do que possuem porque têm um apego sentimental às coisas. Porque abrir mão destas coisas dói. Assim como crescer dói. Vou dar alguns exemplos para vocês. Se você recebeu um voucher em alguma esquina, em alguma promoção, que te dá 10 dólares, 20 dólares, 100 reais, algum valor que corresponde aí a 30, 50, 60% de um produto. Então você pensa: se eu não usar o voucher, eu vou perder 100 reais, 50 reais. Só que para usá-lo, você vai ter um outro custo, que é comprar o que você não ia comprar. Então a galera do marketing e das vendas já sacou que a sensação de que o cliente vai perder uma oportunidade induz ele a comprar porque ninguém quer perder. Um bom exemplo é aquele iolo dos restaurantes. As pessoas pegam aquilo e dizem: poxa, eu tenho 50% de desconto, ou tenho o dobro do consumo pelo valor com o qual eu consumiria X. E aí elas pensam: é um ótimo negócio. E é um ótimo negócio para as empresas de alimentação, porque você não ia gastar, mas para não perder a vantagem, você vai lá e gasta. Então isso influencia a sua tomada de decisão. Fizeram outra pesquisa com professores e pagaram uma gratificação. Só que pagaram uma gratificação antecipada, dizendo: se vocês conseguirem aumentar em X% o desempenho dos alunos, então nós vamos manter essa gratificação para você. Agora, se os alunos não tiverem esse desempenho, vocês terão de devolver o dinheiro.
Sabiam eles que isso teria muito mais efeito do que pagar o dinheiro depois do resultado, porque é mais doloroso perder o que eu já tenho do que vir a ganhar se eu me fizer merecedor. Nesse contexto, então, às vezes a gente toma más decisões, a gente paga para não perder o que tem. Aplique isso ao reino de Deus. Você pode estar pagando para manter um estilo de vida que está, na verdade, parasitando vários recursos de você. Pode estar custando a sua paz, a sua alegria, a sua felicidade, o desenvolvimento dos seus dons, do seu chamado, do seu ministério, várias oportunidades. E assim como a economia está dizendo, aproveite a promoção, talvez o mundo esteja dizendo isso para você. Eu, como atleta, eu tinha muito mais dificuldade de não treinar para não perder os resultados que eu já tive, do que para vir a ter resultados que eu ainda queria conquistar. Era muito mais doloroso perder, então o medo de perder me fazia treinar muito mais do que a ambição no começo de vir a construir. Nós chamamos então isso de custo de oportunidade na economia. Você tem um custo para cada decisão que você toma, como uma oportunidade. Porque cada decisão que você toma dando sim, tem um não conectado. Se você decidiu estudar, você já decidiu não curtir naquele momento. Se você decidiu investir, já decidiu não gastar dinheiro irresponsavelmente. Ou seja, você vai postergar a satisfação para mais adiante e não agora. Então o sim e o não fazem parte da nossa vida. E a aversão à perda gera em nós inércia. Por medo de perder, por medo de não curtir, por medo de abrir mão, então eu não tomo as decisões que eu deveria tomar pela minha espiritualidade, pela minha família, pela minha vida profissional, pela saúde da minha alma, pela saúde do meu corpo, pela minha melhor alimentação. E essa inércia já é uma decisão. Porque toda mudança de comportamento gera em mim um custo que talvez eu não esteja a fim de suportar. Só que o custo de não decidir pode ser muito maior e com consequências eternas. Vamos dar outro exemplo? Você gasta R$200 para comprar o ingresso de um show que você quer ver, porque tem lá um cantor, um guitarrista que você acha interessante assistir pessoalmente. O ingresso foi comprado e no dia do evento você descobriu que aquele astro, aquele artista bom não vai poder estar lá, porque ele teve um problema de saúde, mas será bem substituído por outra pessoa. Só que a razão de você haver comprado o ingresso era assistir aquela pessoa. Então você pode pensar assim, eu vou de qualquer forma porque eu já gastei os R$200. E se eu não for, eu vou perder os R$200. Só que para a ciência econômica, aquele dinheiro ali não deve ser levado em consideração porque ele já foi perdido. Agora, para ir no evento, eu ainda vou gastar a gasolina, o lanche, o tempo, e pode ser que eu não obtenha a satisfação necessária. Então, diante do que me fez comprar, que é aquela satisfação, está valendo a pena eu gastar mais ainda para não obter aquela satisfação, apenas com o pensamento de eu não posso perder o que eu já gastei, mas eu vou gastar mais ainda e não vou obter a satisfação. Outra ferramenta para você perceber se está decidindo corretamente. Nesse contexto, as redes sociais, as redes de televisão, sabem muito bem dessa apatia que a gente tem, dessa dificuldade de tomada de decisão, e usam isso para nos manter conectados aos seus canais, porque eles não querem que nós saiamos da audiência, e eles sabem conectar a próximo momento da programação de maneira que faça parecer que o que realmente você está esperando está prestes a acontecer. E se você desligar agora, você vai perder o que ia acontecer. Você vai perder a informação e o desfecho da novela, vai perder o desfecho da reportagem, e geralmente tem aquelas reportagens sensacionalistas que fazem parecer que algo muito incrível vai acontecer e te enrolam por, às vezes, horas, na expectativa de assistir aquilo, e você pensa, já que eu já perdi 30 minutos, 40, uma hora, vai ser desagradável não ver o desfecho. Então eu vou perder mais 3 horas, ou mais muito tempo fazendo isso, né? Parece que é assim que as novelas, as séries, prendem as pessoas e a programação de TV, sempre conectando você com o próximo vídeo, com a próxima sensação, porque eles sabem que nós não sabemos lidar bem com a sensação de perda. Quando eu estava lutando em fase de libertação de pecados sexuais, na minha conversão,
eu posso te dizer com certeza, a sensação que eu tinha de não poder possuir, de não poder olhar e possuir com os meus olhos, era a sensação de perda. Era uma escolha que me fazia abrir mão e perder. Também, se você tem problemas com glutonaria, por exemplo, quando você está numa festa e vê tantos doces, tanta comida, e você tem esse problema, então você tem a sensação de que não aproveitar aquele momento seria perda. Porque você, para decidir manter a sua saúde espiritual e física ali, vai ter que perder uma oportunidade. E talvez seja assim que o ladrão se sinta também quando ele se vê diante de um bem que ele pode se apropriar, e não se apropriar-se, fazer essa escolha, gera nele a sensação de perda. Então essa sensação de perda, dizem os economistas, induz ao chamado viés do status quo, que é a situação em si. A situação vai mudar. Então essa situação gera em mim inércia, porque eu não quero decidir perder. A inércia, temos a lei de Newton, a primeira lei de Newton, que fala sobre a inércia, que mostra que, a não ser que você venha empreender uma grande força sobre determinado objeto, ele se mantém estático, parado e inerte. E se você mantiver a mesma força, então ele entrará em movimento retilíneo uniforme. Aplicando a nossa situação, a inércia é aquela dificuldade de empreender uma força numa direção que nós não estávamos empreendendo. Então, por exemplo, os alemães são doadores de órgãos em grau de 12%. Tá? 12% dos alemães aceitam que tomem os seus órgãos quando eles morrerem. E quanto aos austríacos, 99% são doadores de órgãos. Aí você pode pensar, os austríacos são mais benevolentes, não é? Eles se doam mais para o ser humano. Mas a verdade não é essa. A razão disso não está na benevolência. Então, para nós julgarmos bem uma situação, nós temos que entender que a lei da inércia está sendo aplicada aqui. Sabe por que os alemães têm apenas 12% de doadores, ao passo que os austríacos 99% de doadores? Porque os alemães, para doar, eles têm que se manifestar ao governo, tomar uma decisão de doar e fazer constar nos seus documentos. Ou seja, eles dizem que querem doar. Se não disserem nada, não são doadores. Já nos austríacos, eles têm que dizer se não quiserem doar. Então eles precisam decidir não doar, isso gera dispêndio de energia e eles têm que quebrar a inércia que a sensação de perda causa. Percebe então? O grande lance então é você criar uma opção padrão que você não precise lutar contra a inércia. É assim que as empresas agem. É assim que agiram aqui os governadores austríacos, dizendo, já que eu sei que a inércia é contra eles, então eles vão ter que romper a inércia se não quiser doar. E assim existem muito mais doações. Porque sair da inércia é difícil, porque a sensação de perda gera inércia na decisão, porque requer que eu empreenda forças. Então, na arquitetura de escolha, a ideia é coloca a inércia a seu favor, para que você só tenha que decidir o contrário daquilo que vai ser benéfico para você. E mantenha o benéfico como escolha padrão, usando os valores espirituais como padrão de escolha. Outra coisa que descobriram sobre a dificuldade de escolher é que ter muitas opções é muito mais difícil. Às vezes, menos é mais. Então, quando eu tenho mais opções, eu tenho que abrir mão de mais coisas. Então, eu sinto mais dor. Quando eu era vendedor, eu sabia que eu tinha que ler o perfil do meu cliente, saber a necessidade dele e o aporte financeiro que ele dispunha para a compra que ele ia fazer. Porque se eu mostrasse para ele todas as opções que eu tinha, ele possivelmente não ia decidir, ou ia tomar muito tempo para decidir, tinha uma grande chance de ele ficar insatisfeito, focando no que ele abriu mão e não no que ele escolheu. E pior, se fosse homem que fosse comprar, a mulher ia voltar com ele no outro dia, fazendo ele trocar, porque o padrão de escolha dele tem outros critérios diferentes do dela. Geralmente o homem compra pelo preço e a mulher pela beleza, não é? Então, se ele tiver muita escolha, mais sofrimento, porque ele tem que abrir mão de mais coisas e tem mais sensação de perda. Sobrecarga de escolhas, então, gera problemas. Nas pesquisas, puseram opções de compra em número pequeno, 2, 3, para alguns clientes. E para o mesmo tipo de clientes, o mesmo tipo de produtos, puseram 20 escolhas. E as pesquisas mostraram que quem tem menos escolhas decide mais, age mais, vence mais a inércia
e compra mais. Ao passo de que ter muitas escolhas gera essa inércia, gera essa sensação de perda e, por consequência, menos felicidade. Olha aí. Opções demais, menos felicidade. Tá? Opções demais me faz apegar-me e geram inércia. Como, por exemplo, alguém que tem muitos dons e capacidades, tem muita dificuldade de decidir no que ele vai focar, onde ele vai empreender o seu esforço, a sua energia. E aí passa, às vezes, alguns anos da vida tentando decidir, ele não consegue decidir. Aplicando essa questão da inércia ao reino de Deus, então você tem que a inércia, neste caso, não está a nosso favor, como estava a favor da doação de órgãos com os austríacos. Lembra, se os austríacos não se manifestam, eles já são doadores. Então a inércia estava em favor da doação, porque precisava romper a inércia para não doar. Então aumenta-se os doadores. No caso da nossa vida espiritual, a inércia não está a nosso favor. Se permanecemos inertes, somos inimigos de Deus, filhos da ira. E contra a natureza de Deus, nós somos pecadores. Então, nesse caso, eu preciso escolher ativamente a Deus todos os dias. Talvez por isso os avivalistas criaram a coisa de aceitar a Cristo e manifestar uma decisão. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, 26, vai falar que nós somos entregues à morte todo dia, como ovelhas ao matadouro. Significa que todo dia nós temos que fazer a manutenção da nossa decisão, de ficar firme nos nossos valores e perseverarmos até o fim. Porque não é uma escolha que eu fiz um dia que se perpetua eternamente, mas todos os dias eu devo perseverar. Doutrina da perseverança dos santos até o fim. Mateus 24, 13. Logo, nós não estamos protegidos da aversão à perda, amigos. Porque todos os dias, quando eu renuncio uma oferta do mundo, eu posso lidar com a sensação de perda. Então, a inércia não estando a meu favor faz com que eu perca todos os dias. O apóstolo Paulo diz, considerei esse mundo como esterco e considerei tudo deste mundo como perda para ganhar a Cristo. Então ele vai fazer um paralelo aí de custo-benefício, ele coloca na balança as coisas desse mundo e coloca o reino de Deus e ele diz, eu fiz uma escolha, uma postura ativa, conforme Deuteronômio 30, 19. Deus diz, eu te proponho o bem e o mal, a morte e a vida. Escolhe, pois, o bem para que vivas. Então Deus exige de você uma escolha porque a inércia não está a seu favor neste caso. Estava a nosso favor lá em Adão, no paraíso, em Gênesis 3, porque lá já era tudo bom, não havia pecado em Adão, não havia pecado no mundo, e ele apenas tinha que manter o status quo na inércia. Mas ele ativamente quebrou um princípio fazendo uma escolha para o outro lado. Então isso nos obriga a fazer o inverso caminho agora, de escolher ativamente o contrário. Espero estar me fazendo entender. Então hoje ficar passivo já é uma escolha que tem implicações eternas, porque nós somos pecadores, somos inimigos de Deus, mas na nossa escolha podemos mudar de status quo, saindo de filhos da ira para filhos de Deus. Mudando a nossa genética espiritual para conformarmos de glória em glória na sua imagem e semelhança e sermos herdeiros não da ira, mas herdeiros de Cristo e co-herdeiros de Cristo. Essa decisão na nossa vida geralmente se externaliza no batismo. Então você faz daquele marco ali, aquele momento, um marco de antes e depois e deve seguir perseverando contra tudo e todos na sua decisão uma vez tomada. Outra coisa que se analisa sobre tomada de decisão é a questão dos incentivos. Incentivos que vão ao encontro do meu interesse tendem a me conduzir a uma decisão. Então essa é a primeira análise. Dizem que recompensas e punições influenciam muito nas decisões, principalmente na questão das crianças. No judiciário, por exemplo, se você perdeu uma causa e precisa decidir pagar, perder para pagar, entregar os seus bens, ou entregar coisa, ou prestar serviço, ou deixar de fazer alguma coisa, então nesse caso você terá uma recompensa, por exemplo, que o juiz vai determinar 50% menos de honorários advocatícios se você pagar logo no prazo X. Ou então uma punição X caso você não pague até o dia tal, por meio das astrentes, das multas processuais. Mas se não funcionar, tem mais punição.
Aí eu posso usar a subrogação do Estado, ingressando nos seus bens, ou então usar a força policial. Mas descobriram que a dor e a recompensa não são os principais influenciadores de comportamento. Mas ainda assim isso se usa bastante. Em cidades dos Estados Unidos, o governo começou a pagar $1 por dia para as meninas adolescentes, caso elas se mantivessem sem ficar grávidas. $1 para não engravidar por dia. Então isso mexia menos na economia do Estado do que ter que prestar assistência a mães adolescentes com filhos, mães que não tinham emprego, que não tinham família. Então isso era muito mais dispendioso financeiramente para o Estado. Neste caso, então, benefícios financeiros para manter comportamentos. Mas as pessoas descobriram que mais do que recompensas e punições, existe algo que influencia a decisão das pessoas. A influência social. A influência social diz o seguinte: se eu conheço o comportamento alheio, então eu quero me comportar como ele. Se alguém se comporta melhor do que eu tendo a adaptar, a motivar a mudança do meu comportamento em razão disso, porque eu quero fazer o que os outros fazem. Saber o que os outros fazem melhor do que eu, então torna mais eficaz a minha mudança. Exemplo, você descobre que todos na sua cidade estão trabalhando para economizar energia. Ou você descobre que aquela galera da faculdade que você pensa que bebe muito, na verdade não bebe tanto assim. Você que está bebendo demais. Ou com o profeta Elias, que você vê o Elias meio em crise, dizendo assim: Senhor, só eu fiquei, só eu sou fiel e todos se corromperam. Então parecia mais difícil para ele permanecer fiel na vez que todos já tinham se corrompido. E Deus dá um sacode nele ali e diz assim: Elias, 7.000 ainda não se dobraram. Então você não está sozinho nessa caminhada. Mas vimos então que a conformidade gera mudança. Andar de acordo com a maioria gera também mudanças. E as nossas tomadas de decisões podem estar indo com a maioria e não necessariamente serem boas decisões. Então, incentivos financeiros mais punição pode ser contraproducente. Por quê? Porque se alguém está me pagando para fazer algo, é porque esse algo não é tão bom assim. Se alguém está me pagando para fazer, é porque originalmente eu não queria. Então a tarefa pode parecer aversiva. Se eu vou ser punido, então, pode ser que eu esteja indo contra a minha vontade. Aí entra uma definição muito interessante de um pensador que diz o seguinte: trabalho é o que o corpo é obrigado a fazer. E diversão é o que o corpo não é obrigado a fazer. Então, se eu sou obrigado por punição ou por manter algum ganho, então, na verdade, eu não queria fazer, a tarefa se torna mais aversiva e eu posso não querer fazer. Ok? Logo, então, em tomada de decisão, conformidade, imitar o comportamento da maioria, é uma coisa que influencia mais. Não estou dizendo que isso deve ser aplicado em todo caso. Agora, sobre o reino de Deus. Conformidade não está a nosso favor. Por quê? Porque a Bíblia diz na boca de Jesus: a porta larga, muitos passam por ela e ela conduz à perdição. Então a maioria das pessoas, no tocante ao reino de Deus, não segue a palavra de Deus. Também foi a multidão que gritou: crucifique. Também Jesus disse: ai de vós quando todos, a maioria, vos elogiarem, porque assim é tratado o falso profeta. Em contrapartida, quando eu estou em comunhão com o povo de Deus, então eu não acho que todo mundo vive em pecado, eu não acho que todo mundo é ruim, porque eu estou conhecendo pessoas boas. E a palavra do apóstolo Pedro nos ajuda sobre isso, dizendo: lembrem que os mesmos sofrimentos que vocês estão passando se cumprem nos vossos irmãos ao redor do mundo. Então saber que os irmãos estão suportando provação me fortalece para suportar também. Então essa é uma aplicação do princípio da conformidade ao reino de Deus. Caminhando já mais para o fim da nossa mensagem, eu quero ressaltar nas escolhas a importância de dizer não. Rejeitar é fundamental. A gente está numa cultura positivista e consumista onde a gente não se priva de nada. A gente quer tudo. Pensar positivo é uma das chaves, inclusive, do evangelho da prosperidade no sistema neopentecostal. Mas alguma coisa eu tenho que rejeitar, ou do contrário eu não tenho propósito. Ou do contrário eu não tenho valores. Quem evita rejeitar ou ser rejeitado está querendo apenas se sentir bem. E a minha sensação de sentir-me bem não pode ser o meu valor maior em cima do qual eu tomo as minhas decisões. Tem que ter algo maior do que eu, como eu já falei.
Então, quem vive assim, evitando rejeitar e ser rejeitado, está desorientado para tomar decisões. Está vivendo em função dos prazeres breves e imediatos. A sabedoria, então, está em se limitar nas opções. Lembra que excesso de opções gera dor? Eu limito as opções de acordo com os valores espirituais eternos da palavra. Então, em matéria de relacionamento, eu tenho uma pessoa. Eu tenho que abrir mão de todas as outras. Mas eu sei que eu posso ser feliz com uma pessoa de verdade. Eu vou escolher uma habilidade minha e focar a minha carreira naquilo, para que eu possa apreciar de fato algo que dê alegria verdadeira e significado real. Eu tenho que escolher rejeitar as outras alternativas. É uma coisa básica. Eu só me importo de verdade com algo, só valorizo algo, quando eu rejeito o oposto a isso que eu escolhi. Então a manutenção dos meus valores é que gera a minha identidade. Ou seja, eu sou definido pelo que eu escolho rejeitar também. Não apenas pelo que eu escolho abraçar, mas pelo que eu escolho rejeitar. Se eu não rejeito nada, eu não tenho identidade. Eu sou uma coisa levada pelos instintos. Neste entendimento, então, rejeição faz bem. E evitar a rejeição, aceitando tudo, ou querer ter harmonia com tudo, é a arrogância de achar que eu mereço me sentir bem o tempo todo. Porque rejeitar algo gera desconforto, gera perda, gera dor. E uma vida sem valores, egoísta, focada em prazeres, que confunde euforia com felicidade e satisfação real, que está fugindo dos sofrimentos, evitando os fracassos e, na verdade, não encontrando a plenitude. Então, saber ouvir e dizer não é uma chave até nos relacionamentos, porque se eu digo que eu realmente não gosto no outro, eu estou sendo honesto e, portanto, merecedor de confiança. Perceba então que às vezes nossos valores estão bem torcidos na nossa tomada de decisão. Pessoas que não sabem dizer não têm senso fraco de responsabilidade, têm incapacidade de ser rejeitado e de rejeitar, e limites fracos, limites, valores, aqui como sinônimos. Fechando então essas conclusões, esses conceitos da economia e da psicologia, vamos terminar então aplicando, resumindo esses conceitos, retomando esses conceitos de forma resumida para aplicar ao reino de Deus, para te ajudar a tomar melhores decisões. Primeiramente, nós falamos da ideia da perda. Nós vimos que a perda se avulta mais que a ideia de ganho. Ela parece maior do que o ganho. Eu sofro mais pelo que eu perco do que pelo que eu ganho. Então, às vezes eu tenho foco no que eu não posso. Muitos crentes têm dificuldade de andar com Deus, de resistir à aprovação, porque elas focam no que elas não podem. Virar crente para algum é parar de fazer isso. Okay? Então, por isso nós acabamos perdendo oportunidades fazendo más escolhas. Então, o meu foco sobre a ideia de perda é focar naquilo que eu vou ganhar em Cristo. Cristo, lá na discussão do texto que nós lemos, ele falou que as pessoas iam ganhar. Então a sabedoria está em focar na promessa de Cristo para a nossa alma, para a nossa saúde espiritual e para a nossa eternidade. Conforme Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então é assim que, focado no que eu vou ganhar, eu sinto a alegria da expectativa e da esperança. Esperança é a espera de uma herança, não é? Então aquele que crê, espera. E o amor tudo espera. Então crer e esperar no Senhor é exercer fé e amor nele. E esperança. Agora, se eu estou olhando para o que eu perdi, eu estou como a mulher de Ló, olhando para trás, nos retrovisores da alma, focado naquilo que eu deixei para trás. E, portanto, triste e angustiado. Não é uma atitude inteligente. Então, se você vai tomar uma decisão que precisa abrir mão de algo em prol de outra coisa, a medida é essa. Eu vou ter uma perda modesta com chance de ganho maior. Paulo chamou tudo nesse mundo de esterco. Ele disse que a perda era pequena. Perdi tudo, inclusive o status de sábio. Decidi não saber nada, para ganhar a Cristo. Então houve uma perda modesta com uma chance de ganho maior, eterna e também interior aqui na vida natural. Então a orientação dos economistas é: se você tem essa oportunidade, aposte. Troque. Faça a troca. Use o custo-benefício em função dos valores em seu benefício. E não decida pelo apego emocional que você está a algo. Como nós nos apegamos emocionalmente aos nossos pecados, aos ídolos, aos formatos religiosos, ao dinheiro, ao status, ao sexo, a ser bem visto pelas pessoas. Ok?
O segundo ponto que nós conversamos foi o efeito dotação que existe, quando eu supervalorizo as coisas que são minhas e por isso tenho dificuldade de me desfazer delas para lucrar mais. Então, nesse ponto, a pergunta que os economistas fazem, você está com dificuldade de decidir, então é porque você é dono disso? Se você é dono, qual é o custo, qual é o valor líquido gasto para manter-se dono disso? Porque segundo o custo de oportunidade, você escolhe uma coisa e está perdendo outras. Você está tendo o custo para manter isso com você? Lembra do ingresso do show? Quanto eu vou gastar para compensar aquela perda? Eu comprei um carro que não presta. Vou ter que gastei 5 mil no carro, vou ter que gastar 6 para manter o carro, para consertar. Mas vale a pena gastar os 6 para não perder os 5 ou vale mais a pena abrir mão dos 5 que eu já perdi? Então, essa é a pergunta. Os bens que você possui nesse mundo são seus? Você vai levá-los para a eternidade? Alguma coisa daqui você vai levar para a eternidade? Compensa a falta de paz para fazer a manutenção? Já que eu estou aqui nesse estilo de vida, eu vou ficar mais um pouco. Qual é o custo desse pouco? Não está te custando paz, satisfação, saúde, vida com Deus, uma promessa eterna? A perda do foco daquilo que realmente Deus tem para você como propósito aqui, será que o custo não é muito mais alto? Conversando com pessoas que estavam presas em pecado, o relato é o seguinte, eu me encontro com fulanas 1 ou 2 vezes por semana e tenho ali alguns momentos de poucas horas, só que a falta de paz acompanha os dias todos enquanto está vivendo em pecado. Na balança, está valendo a pena? É um bom negócio? Não. Isso aí ajudando você a decidir usando o efeito dotação. Ainda, nós vimos sobre a inércia, a lei da inércia, que torna difícil tomar a decisão, porque a escolha dói. Né? E vimos que essa escolha, no caso do reino, não está a nosso favor, porque a inércia não está em nosso favor. Nós temos que decidir ativamente, portanto, despender energia e lidar com a sensação de perda. Então, não está a nosso favor. Temos então que focar nos benefícios que o Senhor tem para nós. Acreditando, aí que entra a fé, que se eu abrir mão eu vou obter algo, um estilo de vida melhor. Geralmente se aplica isso só falando de entregar dinheiro, né, gente? Mas entregar o coração é muito mais importante do que entregar dinheiro. Outro ponto que vimos é que opções demais gera sofrimento. Então, quando eu tenho opções demais, cai a qualidade das minhas escolhas. Menos opções, mais felicidade. Então não saia buscando opções demais, mas foque nos seus valores para que você olhe o que vai ganhar e assim seja feliz na decisão. Deixa eu te mostrar Deus propondo a escolha. Te proponho a vida ou a morte, o bem ou o mal, escolhe o bem. Agora no reino de Deus eu tenho uma armadilha aí que faz parecer que eu não estou escolhendo quando eu estou querendo manter os dois senhores aqui comigo. Parece que eu não estou rejeitando a Deus. Agora, quando eu rejeito o mal, dói, porque aí eu tenho a sensação de perda. Lembra que Sansão não notou que tinha perdido o Espírito Santo? Ele não tinha percebido que isso tinha acontecido. Porque a sensação de perda não acontece nessa hora, quando a gente está cego e obstinado para conseguir alguma satisfação imediata. E por fim, nós vimos a questão da maior influência, que é a aprovação social, que vale mais como poder influenciador do que recompensas e punições. Também a aprovação social não está a nosso favor, porque as pessoas geralmente reprovam os que guardam a palavra de Cristo. Se me odiaram, odiarão também a vocês. Ok? Ovelhas no meio de lobos. É o que tende a ser quem obedece de fato à palavra de Deus. Agora, está difícil para você escolher se firmar, se essa quarentena está um momento ruim, de angústias. Lembra, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros. Então o Senhor te escolheu e Ele te quer mais do que você quer a Ele. Ele se esvaziou e morreu para escolher você. Ele preferiu passar pela morte do que levar uma existência sem você. Ele perdeu tudo momentaneamente, mas herdou um nome que é sobre todo nome. Então o texto que nós lemos fala de abrir mão de casas, irmãos, mãe e pai são figuras, você não vai deixar a sua família. Mas é para você colocar a sua confiança no Senhor e na condição que Ele vai te dar, que está representada no número 100 vezes mais e a vida eterna. Você tem feito uma análise de custo-benefício sábia? Você tem usado a razão para decidir ou está preso em situações, em disposições interiores pessoais, sem analisar o custo de oportunidade?
você está pagando um preço alto por valores de satisfação pequena, está fazendo maus negócios, pense. O que é para abrir mão do amor pelas riquezas, dos prazeres sexuais ilícitos, da glória dos homens, da busca desenfreada por fama, por reconhecimento, por favores ímpios, por ostentação do dinheiro, por status, por querer subjugar pessoas. Essas decisões estão sendo sábias? Estão produzindo felicidade? A felicidade vem de se importar com algo maior do que você. Por isso não é doloroso abrir mão da própria vida, porque você tem algo que é maior do que a vida, que é maior do que você. Davi disse exatamente isso. A tua graça é melhor do que a vida. Mesmo que ele me mate, nele eu esperarei. Agora, quando o nosso coração é arrogante, ele nos tira essa visão, porque eu digo, eu não posso ter frustrações nem privações, por isso eu não vou fazer uma escolha onde eu tenha que perder. Para essas pessoas, o mundo gira em torno delas e elas são focadas no próprio umbigo porque acham-se merecedoras sem sacrifícios e sem esforços. Ok? Ser alvo da atenção por sucesso de qualquer forma nesse mundo não é sucesso de verdade. O sucesso verdadeiro é manter-se íntegro de acordo com a palavra de Deus. E aqui nós vamos encerrar a mensagem encomendando ou recomendando a leitura de Deuteronômio 28, onde o Senhor faz uma análise de custo-benefício para você num paralelo. A bênção para quem obedece, a maldição para quem não obedece. Vai te mostrar as consequências naturais, que já são graves o bastante para decidir, e ainda temos as consequências espirituais que estão no texto que nós lemos. Então, em Deuteronômio 28, nós temos aquele que se converte, dá ouvidos, será livre do cativeiro, vai ter toda a sua família e o seu povo junto em comunhão, vai possuir a terra prometida. As maldições virão sobre os que te perseguem e sobre os que te odeiam e sobre os que são teus inimigos, porque Deus te protege. Você vai prosperar na sua obra, o ventre da sua mulher, a sua terra, os animais e a sua família vai multiplicar. Agora, na lista de maldições, o texto é bem maior para os que se desviam, para os que não dão ouvidos, os que são seduzidos pelas idolatrias, e vocês vão perecer, ter vida curta, perder a terra, vão se esforçar e não vão colher. E vão ser roubados todos os dias daquilo que vocês produzirem. Vão produzir, mas não vão conseguir se satisfazer. Esta é a análise de custo-benefício, então, de Deus para nós na palavra dele. Tá? Então, que Deus te abençoe, que Deus te ajude a fazer escolhas, que as suas escolhas sejam sábias, que você medite no que a gente conversou, e Deus te ajude a crescer, a progredir, assim como os servos de Deus que nós citamos. Deus te abençoe, nós vamos orar, encerrar esse momento. Paizinho querido, eu te glorifico pela tua bondade, porque não fomos nós que te escolhemos, mas o Senhor que nos escolheu e nos designou para que vamos e demos fruto, e o nosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedimos em teu nome, o Pai nos conceda. Então que saibamos pedir, que saibamos escolher, que saibamos orar, pois até a oração do ímpio é pecado, porque ele faz más escolhas. E o Senhor não participa dessas más escolhas. Eu te glorifico pela vida dos meus irmãos, Pai. Que o nosso coração esteja conectado, apesar dos nossos corpos estarem distantes. Teu Espírito nos conecte em todas essas coisas. Deus abençoe todos os nossos irmãos e a família deles, Pai. Que eles sejam pontos de conhecimento do Senhor, onde quer que eles estejam. Abençoa todo o teu povo sobre a terra, a tua igreja. Em nome de Jesus, Pai. Amém.